final de semana. E a gente está aqui hoje com os dois deputados, um de cada ponta do Brasil. General Girão, direto do Rio Grande do Norte, e Bibo Nunes, do Rio Grande do Sul. Por uma questão de hierarquia, Bibo, me permita começar com o General Girão. Bom prazer. General, bom prazer. O assunto não poderia ser outro, né? As pessoas do Brasil inteiro comentam com relação à pandemia e a gente queria que o senhor trouxesse para nós aqui a percepção do senhor. Como é que está sendo tratada a pandemia? Até porque cabe aos governadores e prefeitos as medidas de quarentena, conforme já decidiu a Suprema Corte, né? Então, como é que está a situação dos potiguares aí, por favor? Ok, Eduardo, boa noite a todos que assistem essa live, boa noite ao meu amigo Bibo Nunes. São os dois Rio Grande aqui, o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul, os dois aqui juntos, dois extremos aí do Brasil, não totalmente, mas enfim. Mas é o que eu gostaria de dizer em relação a essa pandemia lá no nosso estado do Rio Grande do Norte, é que, infelizmente, a postura da governadora, né, é a postura do consórcio do Nordeste que eles criaram, tomaram um calote aí de não sei quantos milhões aí de compras feitas que pagaram antes de receber, sem poder garantir o nome do fornecedor e a idoneidade dele, mas, infelizmente, o Estado, especialmente a capital, eles paralisaram muito as atividades principais do Estado, que são exatamente fundamentadas no turismo. Infelizmente, isso foi feito uma paralisação muito forte, o setor está sofrendo muito, apesar do interior estar lutando bravamente para não retroceder em relação a isso, o que acontece, infelizmente, é que os setores, de uma maneira geral, do turismo, estão todos paralisados. Só o comércio no interior que funciona, os números de contaminados no Rio Grande do Norte são muito baixos, talvez mais porque não houve muita viagem, muita gente contaminada chegou por lá. Infelizmente, nós temos duas cidades com situação crítica. Mossoró, que fica na divisa com o Ceará, e Natal, a nossa capital. Tá certo? Então, está funcionando, sim, lá um bloqueio não é um lockdown totalmente, mas proibição de funcionamento de todas as atividades. A gente lamenta que tenha sido feito assim, não houve aquele isolamento seletivo. O governo do PT lá determinou que fosse feito paralisação de tudo, e aí, com isso, a gente está tendo, por exemplo, escolas particulares têm aula, universidades particulares têm aula virtual, aula online. As escolas públicas, a Universidade Federal, o Instituto Federal estão sem aula. Então, é um risco muito grande para esses alunos, para os pais dos alunos, de perderem um ano, e a gente lamenta muito. O Rio Grande do Norte está hoje na 17ª colocação em termos de estados com problema. Então, não é uma situação tão grave em termos comparativamente com outros estados, mas, infelizmente, essa decisão do governo do estado, infelizmente, está levando o estado a uma quebradeira geral. Os empresários estão desesperados e a gente tem falado muito sobre isso daí. É importante, sim, salvar vidas, é importante demais, mas também é importante salvar empregos e empresas. A gente precisa salvar esses outros dois componentes. Infelizmente, por uma situação que a gente não entende, não aceita até, mas é isso que está acontecendo. O governo do estado recebeu muita ajuda do governo federal e não anunciou que essa ajuda era do governo federal. Pelo contrário, ainda escondeu alguns equipamentos. Hoje eu recebi um telefonema de um prefeito na cidade do interior que recebeu uma emenda parlamentar nossa. O prefeito está agradecendo, ao mesmo tempo dizendo que hoje chegou uma viatura lá levando 600 máscaras. Hoje, o governo federal fez essa doação para o governo do estado já há 2 meses quase. E hoje o governo do estado mandou 600 máscaras. O prefeito quase que mandou o pessoal se catar, né? Porque ele já tinha feito distribuição de 3.000 só de uma lapada. Então essa é a realidade do Rio Grande do Norte. Perfeito. Obrigado, general. E a mesma pergunta aí também para o nosso querido Bibo, Rio Grande do Sul. Como é que está sendo aí, Bibo, questão de lockdown no Rio Grande do Sul? A gente sabe que não é a situação dos cofres públicos do Rio Grande do Sul não é diferente dos outros estados, né? O Rio Grande do Sul, salvo engano, até, não sei se continua, né, a parcelar os salários de determinados setores do serviço público, mas certamente deve também estar preocupante a situação econômica aí, né, Bibo? Boa noite. Boa noite, Eduardo. É uma grande honra estar participando dessa live com
o nosso deputado federal mais votado no Brasil, quase 2 milhões de votos. Isso é uma grande honra para mim. Uma grande honra também para o general Girão, que é um ícone do partido no Brasil. Carol, tem uma cadeira aqui. Pessoa mais respeitada. Se você quiser pegar uma cadeira lá fora também, pode pegar. E quanto à situação aqui no Brasil, os estados do Sul são os que têm os melhores números de mortes. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos pouquíssimas mortes com relação ao Brasil e ao mundo, o que não quer dizer que eu esteja dizendo que está morrendo pouca gente, porque deturpam tudo, tem que cuidar tudo que fala. Tudo que nós falamos é deturpado. O Eduardo, tudo que ele fala é deturpado. Essa é a vantagem de estar atento. Portanto, tudo que eu falo, eu penso 10 vezes antes de falar qualquer coisa. Na prática, Eduardo e Girão, nós aqui no Rio Grande do Sul, hoje, por exemplo, nós estamos vivendo plenamente o isolamento vertical. As pessoas estão saindo na rua, todo mundo na rua. Está tudo aberto, os shoppings, só com as devidas precauções, com o afastamento social e também todos usando máscara. É isso que nós deveríamos ter, na minha opinião, desde o início. Estilo Suécia. Teríamos mantido muito bem a economia e não teríamos tantos prejuízos como teremos quando acabar esta pandemia. Esta é a verdade. A situação no Rio Grande do Sul, veja só, o que é a importância da economia. Muitos dizem o seguinte: não, mas a economia tem que deixar de lado, o importante é a saúde. Negativo. Saúde e economia andam juntos. Você, quando compra um remédio, paga. Você, quando vai ao médico, paga a consulta. Você, quando vai ao hospital, paga a sua internação, paga a sua cirurgia. Não existe saúde sem economia. Isso é uma falácia, isso é uma demagogia barata. Nós precisamos de uma boa economia para termos uma boa saúde. E como sempre pregou e cuidou o nosso presidente Bolsonaro, é que nós tivéssemos uma economia sadia para mantermos uma boa saúde. Veja a situação, a importância da economia junto com a saúde. Vou citar um exemplo aqui da cidade da sua nobre senhora, Eduardo. Novo Hamburgo, tá? Situação de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, até anteontem, tinham morrido por coronavírus 2 pessoas. 2 vítimas coronavírus em Novo Hamburgo. E 3 empresários economia cometeram suicídio. 3 empresários cometeram suicídio devido a toda essa crise e 2 pessoas morreram pelo coronavírus. Eu falo isso para impactar e dar a realidade de mantermos muito forte, muito saudável a economia. Nós, no Rio Grande do Sul, que estamos entre os estados com pior situação financeira, o Rio de Janeiro, por exemplo, também é muito difícil. Então, nós não podemos nos dar ao luxo de vacilarmos dessa situação. E, felizmente, o povo gaúcho, muito educado, está seguindo o que eu chamo na prática o isolamento vertical. Hoje é total no Rio Grande do Sul. Hoje, rua, engarrafamento, pessoas trabalhando, não como tem que ser, mas é como nós deveríamos estar desde o início. Estamos colhendo bons frutos. Basta ver os índices de mortes aqui no Rio Grande do Sul, que são bem inferiores ao Brasil e ao resto do mundo, então, nem se fala, porque nós estamos na prática hoje com o isolamento vertical. Bibo, você lembrou muito bem, né, o exemplo da Suécia, que não fez lockdown, ela exatamente adotou essas medidas para se precaver, medidas que todos sabemos totalmente plausíveis, né, já que o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde, o presidente, os governadores conseguem trabalhar, por que não nas empresas também trabalhar da mesma maneira, né, mantendo Sim. isolamento, usando álcool, máscaras e etc. Infelizmente, no Brasil, acabou se politizando a pandemia. Por exemplo, quem é a favor do uso da cloroquina é Bolsonaro. Quem é contra está junto com os governadores. E sempre quem é a favor de uma abertura gradual do comércio está com o Bolsonaro. Quem é a favor do lockdown está com os governadores. Sim. Então é lamentável. Em São Paulo, o meu estado, as coisas ainda não estão dessa maneira, estão acontecendo ainda muito devagar, muito aos poucos. Semana passada aqui em Brasília já estavam reabrindo os shoppings, né, com essas medidas, medindo a temperatura na entrada, a entrada e saída dos shoppings são em locais distintos para que não ocorra, né, para que as pessoas não fiquem se cruzando o tempo inteiro e evitando aglomerações. Então, uma certeza ninguém vai aguentar ficar em casa fazendo lockdown ad eterno.
E outra pergunta, qual é a eficácia disso, né? O governador de Nova York, o estado mais atingido pelo coronavírus nos Estados Unidos, Andrew Cuomo, disse recentemente que dos hospitalizados em Nova York, 84% estavam em casa antes de estarem no hospital. Perfeito. Mas eu queria mudar um pouquinho, pegar mais agora a questão política, general, e puxar para as manifestações desse final de semana, né, que foram marcadas pelo 7º final de semana consecutivo de atos a favor do governo. E a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: será que as outras autoridades, outros políticos e outros setores da administração pública, vamos assim dizer, elas não chamam passeatas porque ela não tem moral ou porque eles estão preocupados com o coronavírus? Olha, eu acho que o problema maior está sendo, como você falou, politizaram, transformaram o coronavírus num partido político e a oposição, e infelizmente a mídia, infelizmente a nossa mídia, tem usado os números, claro, eles só usam os números de infectados e os números de óbitos como se fosse um gol da seleção brasileira de futebol. Eles celebram a morte. Aquilo que aquele cara falou, aquele ex-presidente que tem um dedo a menos, na verdade não tem cérebro, talvez, com certeza absoluta, falou quando torceu pelo vírus. Aquilo dali é demonstração de falta de caráter. Eu até escrevi um artigo sobre isso daí, dizendo que é o Macunaíma voltou. Então, infelizmente, é isso que está acontecendo no Brasil. Os governantes que estão torcendo, e aí me desculpem aqueles que não concordam, mas, infelizmente, nós temos ministros da alta corte do país que politizaram, estão com ativismo partidário, e a gente lamenta muito isso daí. Nós não podemos continuar com uma situação dessas aí. É importante que o presidente Supremo, é importante que os demais ministros do Supremo que têm realmente noção da liturgia do cargo que ocupam, que isolem esses seus companheiros lá que estão fugindo à regra democrática, fugindo até mesmo ao cargo que estão ocupando e colocando em risco esse equilíbrio de poderes no Brasil. Assim, o que a gente viu esse final de semana na luta em São Paulo, porque aqui eu participei em Brasília, com a presença do presidente lá. Eu cheguei um pouco antes, fiz um vídeo na frente do Supremo e destaquei esse ativismo político que está sendo praticado por alguns ministros do Supremo. Insisto nisso daí. O problema não é a instituição como um todo, o problema são alguns ministros que teimam em querer afrontar a democracia, afrontar a independência dos poderes. Eu tenho falado muito uma palavra que a nossa democracia brasileira, a palavra democracia, ela foi prostituída. Com todo respeito às prostitutas, porque, com certeza absoluta, elas vivem do prazer, elas vivem do corpo delas, é uma maneira que elas usam de viver, mas eles prostituíram a palavra democracia. É lamentável isso daí. Então, nós estamos lutando contra isso. Nós, dentro do Congresso Nacional, nós três aqui e aqueles demais deputados que queremos a volta das sessões plenárias, que a gente possa fazer a discussão democrática, que a gente possa ter um equilíbrio na discussão, que hoje, no momento, não se consegue, porque o presidente da Câmara, ferindo até o próprio regimento interno, libera mais tempo, mais falas de políticos da oposição, em detrimento daqueles que estamos na base do governo e que estamos, na verdade, lutando pela governabilidade. O que a gente precisa fazer é isso aí. Quem assiste à TV Câmara fica enojado de ver somente a oposição tendo espaço para poder falar. Que democracia é essa? Democracia é equilíbrio dos poderes também. É a vontade do povo. E com certeza absoluta, deputado Eduardo Bolsonaro, esse final de semana, como o senhor falou, 7º final de semana seguido de manifestações populares, voluntárias, totalmente democráticas, com famílias, com crianças de cadeira de roda, com crianças de bebê de colo, com pessoas de idade, pessoas familiares, casais, estão indo para as manifestações do verde e amarelo, manifestações democráticas que a mídia teima em dizer que não são democráticas, estão indo para destacar a sua posição de que o Brasil realmente não pode retroceder. Nós não podemos voltar atrás e deixar espaço para essa oposição que quase nos transformou numa Venezuela. Essa é a grande verdade. Bibo, quase nos transformaram na Venezuela. E de Venezuela eu entendo muito, porque eu morei na fronteira, trabalhei lá durante 11 anos e conheço muito bem o que é que está acontecendo naquele país e lamento.
Perfeito, perfeito, general. Irretocáveis as palavras. E, Bibo, o general lembrou muito bem, né? Em São Paulo teve aí não foi nem um confronto, né? Foi uma agressão, porque confronto presumem-se os dois lados guerreando. Só que em São Paulo a gente viu um grupo de preto marchando, eles estavam segurando a bandeira da democracia e na outra mão estavam segurando rojões. E parte da imprensa, Bibo, e aí você pode falar com propriedade, porque você vem do meio da comunicação, estava noticiando isso como atos pró-democracia. Enquanto que as famílias que o general narrou, que estavam presentes nas manifestações a favor de Bolsonaro, eram tidas como antidemocráticos. Como é que é isso, cara? Como é que funciona isso? Será que a imprensa não vê que a gente também tem olhos para enxergar? Olha, Eduardo Girão, eu sou jornalista, minha vida toda em televisão, eu fui repórter, apresentador, editor. Eu sei o que é ser o menor cargo numa televisão até a ser presidente de uma emissora de TV como eu fui. E no meu tempo, nós batemos com a TV educativa a Globo. Então, eu conheço um pouquinho de televisão. Eu me sinto envergonhado pela imprensa marrom que estão praticando. Um absurdo colocar assim, pacificadores a favor da democracia estavam nas ruas até chegar os seguidores de Bolsonaro com atitudes antipatrióticas. É notícia induzindo, notícia totalmente parcial, um jornalismo marrom que me envergonha. E eu fico sentindo a situação de colegas meus que são jornalistas e se veem na obrigação de cumprir ordens, porque o mínimo que se faz no jornalismo é ter opinião crítica. Olha o que faz um lado e o que faz o outro. O que faz a imprensa marrom hoje é o tempo inteiro crítica a Bolsonaro. O tempo inteiro. Já começa falando Bolsonaro estava sem máscara. Sempre achando algo, por menor que seja, tentando valorizar, maximizar para atingir o presidente Bolsonaro. Mas a verdade é que hoje nós não estamos mais na Idade Média, como essa esquerda raivosa, esquerda formada por urubus de plantão, com olhos na nuca. Eles estão na Idade Média e nós, hoje, vivemos a Idade Mídia. E a Idade Mídia, ela é alavancada pela rede social. E a rede social, ninguém bate Bolsonaro e seus seguidores. E esta rede social é que comanda também as ruas. O que manda hoje é a voz das ruas. Lula foi preso. Por quê? As ruas pediram a prisão de Lula. Dilma saiu, tiraram. Por quê? A rua pedia fora Dilma. A rua pede o que hoje? Bolsonaro. Nunca na história do Brasil, e acredito em poucos países do mundo, existiu na capital federal, todos os domingos, brasileiros de todos os recantos do Brasil irem patrioticamente à nossa capital para apoiarem o presidente da República e na tarde, passeata, sem ninguém ganhar nada, sem ganhar R$30, sem ganhar pão com mortadela. E agora, Girão e Eduardo, sabe o que mudou? Agora essa massa de manobra, eles criaram consciência. Eles não vão mais por R$30 e pão com mortadela. Agora eles querem R$50, 50 pilas e querem o quê? Querem pão com presunto, queijo e Doriana, pode ser, ou manteiga. Não tem mais bobo aí. E como a oposição não tem mais boca e teta, aquele empreguismo acabou, não tem mais dinheiro. Então, hoje, eu desafio na tribuna, desafio em qualquer lugar, vocês de oposição, convoquem um movimento contra Bolsonaro. Convoquem. Vocês não botam meia sarjeta. Vocês não têm a população. E a nova tática que estão empregando na mídia agora, a tática, sabe qual é? Aqueles panelaços, pajutos, mal editados, que deu em nada. Agora a tática é a seguinte: vamos divulgar pesquisas para induzir a população. Pesquisas, Bolsonaro tem tanto, está caindo. Pode ver, todos os dias a Datafolha está colocando o quê? Pesquisas para tentar induzir a massa. Mas ninguém mais é bobo, porque hoje nós temos a rede social. E a rede social é imbatível. E a rede social é de Bolsonaro e seus seguidores. E o que querem agora, através de uma ditadura da toga, colher a rede social de Bolsonaro, porque é a nossa grande arma, e a mais democrática. Não precisa dinheiro para ter credibilidade na rede social. Precisamos o quê? Honra, dignidade, sangue verde e amarelo e amor ao país. E nisso
ninguém nos bate. Eu digo o seguinte, chorem, urubus. E é verdade, né? A gente viu as ruas aí cheio de verde e amarelo a favor de Bolsonaro, enquanto que o pessoal do outro lado lá vinha lá cheio de máscara, tudo de Eduardo, foi... o que era aquilo? O que era aquilo, Eduardo? Todo mundo de preto. Só tinha homem. Pessoas que não produzem nada. Do outro lado, pessoas de verde e amarelo, com a bandeira do Brasil, famílias, pessoas que produzem, são empreendedores. Do outro lado, aqueles não deram emprego para ninguém jamais na vida. São pessoas que não levam um país à frente a não ser ao abismo. Esse é o tipo de gente que usaram como chamar a democracia. Eles estão pensando e se você olhar, que nós somos povos? Por favor. E se você olhar o perfil, né? Enquanto que nos atos a favor de Bolsonaro tinham senhoras, crianças, etc. Família. O pessoal de preto, exatamente, a família presente. O pessoal de preto lá, os antifas, é só homem. 20 a 30 anos, mais ou menos, predisposto a cair na porrada, andando em marcha acelerada, só segurar a bandeira escrito democracia. O resto, tudo ali era antidemocrático. E Eduardo... Não foi assim, sabe, rapidinho, Bibo, infelizmente não foi assim. Olha só, e a medianeira do senhor... Bibo, deixa eu passar a palavra para o general Girão, Bibo, depois eu passo para você. Tentaram... Eu não consigo ouvir o Bibo Nunes, eu só sei que ele está gesticulando e falando muito. Não, Girão, não, sabe o que é? Tentaram colocar um manifestante de esquerda com a bandeira dos Estados Unidos e um taco de beisebol, como se fosse o Bolsonaro. É só olhar na cara e ver que ela está ali a serviço da esquerda para tentar culpar o Bolsonaro. Que isso? Não, é demais. Desculpa. Sim. Tranquilo, Bibo, tranquilo. É que eu sei que eu também fico assim, a veia fica saltando aqui, né? A vontade de falar. Não. Os caras cometem muita injustiça. É demais. Mas, general, passando a palavra para o senhor. O senhor falou, eu estou vendo atrás aí a bandeira do Rio Grande do Norte, mas antes o senhor morou em Roraima, como o senhor mesmo tinha dito. Eu sei um pouquinho da história, mas eu queria que o senhor contasse para quem está nos assistindo agora, como é que foi a passagem do senhor para a reserva, por qual motivo o senhor entrou na reserva, em quais condições, e além disso, aproveitar a experiência do senhor em Roraima, que é um estado fronteiriço com a Venezuela. Como é que ocorreu essa ditadura venezuelana? Porque eu fico dizendo que você não dorme numa democracia e acorda numa ditadura. Que isso vai acontecendo aos poucos, né? Você perde a liberdade de expressão, perde a liberdade de imprensa, daqui a pouco está ocorrendo presos políticos, enfim. Conta pra gente a história do senhor em Roraima, quando foi para a reserva, e o que o senhor aprendeu com a ditadura da Venezuela do que não fazer aqui para não repetir no Brasil? Eu morei como militar da ativa 3 vezes em Roraima, lá em Boa Vista. Nas 2 últimas vezes eu comandei o batalhão de fronteira e depois comandei a brigada de fronteira. E na primeira vez fui oficial de operações e de comunicação social. Então eu conheci bem a realidade na fronteira do Brasil com a Venezuela e com a Colômbia e com a República Cooperativista da Guiana. Todos aqueles 3 países que fazem fronteira conosco ali. Conheci bem a problemática. Talvez eu ainda seja um dos oficiais que mais tem conhecimento da problemática fundiária. Eu não digo indígena, eu digo fundiária, porque o que os nativos, que são chamados de índios aqui no Brasil, querem é ter um pedaço de terra para eles poderem morar e sobreviver. Então é um problema fundiário. Só que isso daí virou uma coisa tão absurda que levou o nosso comandante à época, o general Heleno, hoje ministro do GSI, a dizer que a política indigenista no Brasil era caótica. Eu disse para ele assim, general, não é nem política indigenista, é uma política fundiária, infelizmente. Mas as demarcações de terras indígenas, no caso específico do estado de Roraima, são 1.800 quilômetros de linha de fronteira com a Guiana e com a Venezuela. Desses 1.800, só 300 quilômetros não estão em terra indígena. E existem intenções da FUNAI e da Procuradoria-Geral da República de demarcar uma terra indígena desses 300 quilômetros. Então, é toda uma região indígena. É um estado quase que totalmente tomado por terras indígenas. Isto é um estado que está cheio de riquezas, porque, coincidentemente, as terras indígenas estão dentro de áreas que são reservas minerais de alto valor. Tá certo? Então, eu fui contra a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, como também tinha sido contra a terra Yanomami. E, enfim, por conta de ter sido contra, eu recebi uma ordem que eu considerei como sendo ordem absurda, que foi empregar a minha brigada,
a Brigada Lobo da Almada, a primeira Brigada de Infantaria de Serra, para retirar de dentro da área Raposa Serra do Sol as pessoas que tinham ou nascido lá ou moravam lá. A grande maioria das pessoas que estavam na época lá eram fazendeiros que foram com o programa Calha Norte, já estavam lá há 35 anos produzindo arroz, gado, né? Então a pecuária e a agricultura. Infelizmente, esse pessoal foi considerado como sendo invasor e foi mandado retirar de lá. E um caso emblemático foi o do seu Joaquim, que era o proprietário do Lago Caracaranã. Na época, o seu Joaquim tinha 87 anos de idade e tinha nascido naquele local, junto ao Lago Caracaranã. O seu Joaquim foi considerado invasor. Tá certo? Então, uma decisão absurda do presidente da República à época, aquele cara que tem um dedo a menos aí, que o Bibo gosta muito, a decisão dele referendada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, meus amigos, não é de hoje que a gente observa decisões do plenário do Supremo que não levam em conta a harmonia do país como um todo. Então, decisão absurda, eu questionei, resolvi não cumprir aquela ordem, disse que mandasse, então, nomeassem um outro comandante da brigada. O general Heleno também não concordou que a missão fosse cumprida pela tropa do CMA. Moral da história, eu pedi reserva porque fui deslocado do comando, me tiraram do comando. Eu pedi reserva porque eu disse, se me tirarem do comando, eu vou pedir reserva. O Exército vai saber e o Brasil vai saber que um general e depois 2 generais na Amazônia foram contra. Depois, quando isso daí se tornou público, os demais generais, um deles era o general Mourão, o outro o general Peixoto, vários generais que comandavam as brigadas na Amazônia também se posicionaram contra essa situação e o Exército acabou não sendo empregado. Quem fez a retirada foi a Polícia Federal, infelizmente foi obrigada a cumprir a ordem do Supremo, e hoje a gente está tendo uma situação lá dentro da Venezuela que é os nativos lá, né, que são chamados de indígenas, morrendo de fome, sem assistência de saúde, sem assistência social que eles precisam ter, e talvez até assistência de trabalho. Tá certo? Então, o que aconteceu em Roraima foi isso daí. Já com a Venezuela, infelizmente, o Hugo Chávez, quando se apoderou do poder, ele encontrou as Forças Armadas muito politizadas, e isso daí é uma falha, as forças policiais e as Forças Armadas excessivamente politizadas. Então, o que a gente tem aqui no Brasil é diferente. As pessoas estão aí colocando alguns áudios aí agressivos às nossas Forças Armadas, mas não. As Forças Armadas brasileiras, eu falo como oficial da reserva, elas estão dentro do seu papel constitucional, dentro das casernas, dentro dos quartéis, cumprindo o seu papel de acompanhar a situação, acompanhar o que está acontecendo e não estão interferindo em nada em relação a qualquer situação que envolva. Agora, é claro, assim como eu fui 36 anos dentro do Exército, com certeza absoluta hoje, as Forças Armadas estão acompanhando a situação e caso a nossa Constituição realmente venha a ser agredida de maneira mortal, eles vão entrar no circuito para não permitir que isso venha a acontecer. Esse é o meu posicionamento como general da reserva, tá certo? Como militar da reserva, pelo que eu sei do que acontece lá dentro. Não aconteceu isso na Venezuela e descambou para essa situação de corrupção generalizada, perda de controle total, quebra da estrutura de harmonia entre os poderes, porque o poder judiciário lá foi cooptado pelo poder executivo e o legislativo se perdeu, porque reagiram, elegeram um Congresso que era um Congresso equilibrado, e esse Congresso foi dissolvido pelo então presidente, que depois a gente sabe que não é uma democracia. A Venezuela perdeu o espírito de democracia e hoje o povo venezuelano, haja vista a Operação Acolhida desencadeada pelas Forças Armadas lá na fronteira, o povo venezuelano hoje está morrendo de fome, morrendo por falta de atendimento médico, morrendo por falta de condições de trabalho, e é lamentável. Um país que eu conheci e que tinha orgulho de poder visitar como turista, porque eu via a qualidade que eles tinham em alguns locais lá, melhorando os outros espaços. Essa é uma realidade de fronteira, e a mensagem que eu deixo nesse sentido, Eduardo, é aquela história da ordem. Ordem absurda, a gente não cumpre, a gente questiona. Eu falei isso daí para o então ministro da Defesa, que era o doutor Nelson Jobim. Quando ele me questionou sobre o não cumprimento da ordem, eu disse para ele: ministro, se o senhor tivesse frequentado os quartéis, como eu frequentei desde o primeiro ano de academia, o senhor estaria consciente de que ordem absurda não se cumpre, se questiona. Verdade, general. E só para lembrar o pessoal que talvez, porventura, tenha esquecido, mas em 2016, logo antes do impeachment da Dilma Rousseff, o PT, a executiva do PT, fez um balanço, né, uma análise, que depois eles tornaram públicas,
dos motivos que levaram, que estavam levando Dilma àquela situação complicada. E um deles era porque eles não conseguiram dobrar as academias militares e nem fazer promoção de generais que fossem, vamos dizer assim, tivessem afinidade com a ideologia do PT. Então, deixando claro, deputado Eduardo, deixando claro que as promoções de generais são assinadas pelo presidente da República, mas são decididas dentro do alto comando do Exército, do alto comando da Marinha, o alto comando da Aeronáutica. Não existe interferência do presidente da República. Isso é uma coisa que é importante que todos saibam. Não, perfeito. E ressaltou também o trabalho da Operação Acolhida, que é um trabalho que acabou virando referência internacional, né? Ali existem várias ONGs, com operações internacionais, está aqui no da ONU, estão as Forças Armadas, mas realmente o Exército é que faz a coordenação e conseguiu dar dignidade para aquelas pessoas. Porque eu fui ali antes e depois da Operação Acolhida. Claro, não conseguiu abarcar todo mundo, porque há muita gente que foge da perseguição e da fome na Venezuela, mas, na medida do possível, tem dado uma assistência àquelas pessoas. E, Bibo, ainda falando sobre Venezuela, eu estou vendo que atrás do senhor aí tem uma telinha com várias fotos passando, às vezes passa a bandeira do Rio Grande do Sul, como agora, está na outra ponta do Brasil, mas o senhor fala muito da Venezuela, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho com relação a essas questões. Como é que é a liberdade de expressão na Venezuela, como é que é a liberdade de imprensa e como que a Venezuela se tornou essa ditadura hoje em dia. Não, eu lembro muito da Venezuela, porque se o Haddad tivesse vencido o PT, o que é o parâmetro deles, por incrível que pareça, é a Venezuela. Quem eram os grandes parceiros dos governos Dilma e Lula? Parceiro deles era Cuba, Bolívia, Venezuela. Parceiros de Bolsonaro hoje, Estados Unidos, Japão, Itália, os maiores países do mundo, OCDE, são os parceiros hoje. Israel, o Brasil hoje é reconhecido mundialmente porque tem um governo sério. E, sendo sério, tem parceiros sérios. Agora, o que era o Brasil com essas parcerias? Aí, por isso, eu falo seguindo em Venezuela. Porque se tivesse vencido o Haddad, nós poderíamos hoje estar brigando para ver quem come a carne do cachorro do vizinho. É duro, mas é real. Nem papel higiênico teríamos. E eu brigo muito também quando, no ano passado, quando tivemos aquele problema de fronteira lá com a Venezuela, onde o Maduro colocou mísseis apontados contra o Brasil, e vinha a esquerdopatia lá na Câmara dizer que nós não sabíamos e não defendíamos a soberania nacional. Eu digo que quem não defende a soberania, quem não ama o país, são vocês, porque vocês vêm aqui defender Maduro quando está apontando mísseis contra o seu país. Vocês é que não defendem a soberania do nosso Brasil. Vocês não têm brasilidade, vocês não sabem o que é amor à terra. A nossa terra, o sentimento telúrico, que é o sentimento de amor à terra, tem o ufanismo, que é amor ao seu país, e telúrico é amor à terra. Eles não têm sentimento algum. E até eu ofereci para os 10, 15 de vocês aí, eu pago a passagem só de ida para Cuba, Venezuela, mas volta nem pensar. É assim, porque essa esquerda que nós temos, infelizmente, é uma esquerda que não respeita ninguém. Eu, há uns 15 dias atrás, encaminhei um ofício ao Rodrigo Maia, exigindo dele que fosse firme na mesa e não permitisse quebra de decoro parlamentar, quando a líder, infelizmente uma gaúcha, líder do PSOL, a Fernanda Melchiona, ela chama constantemente o presidente Bolsonaro de psicopata e de família quadrilha. Eu não admito isso. E o presidente da Câmara não pode admitir. E eu, na tribuna, mesmo remotamente, eu fui firme com ela, eu não ofendo ninguém. Eu combato muito a oposição, mas eu respeito, não atinjo honra, integridade de ninguém. Mas eu sou firme quando é país que está sendo defendido, ideologia, acabar com o comunismo. Eu dei uma chamada tão séria nela que no resto do dia ela não apareceu mais. E amanhã eu estarei presente em Brasília. E não admito. O Eduardo Girão, não é que eu queira
Eu não sou uma pessoa, pô, tô aqui para combater a esquerda. É que me dizem, pô, tu defende mais Bolsonaro. Não é que eu defenda Bolsonaro. Eu sou contra comunismo, eu sou contra a corrupção, eu sou contra quem não ama a pátria e, coincidentemente, cai no pensamento de Bolsonaro. Então, o que eu faço é isso, é defender o meu país, defender família, que hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil. Momento muito difícil. Ontem, eu não pretendo deixar assim. Quando o senhor, do STF lá, o Celso de Mello, comparar quem é bolsonarista a nazista, isso é uma profunda ofensa que eu não admito. E esse senhor, não estou desrespeitando, mas já está na hora de ir embora, por isso tem um limite, já está queimando óleo. Ele foi de extremo desrespeito, deselegante, ele merece um processo. Porque eu não admito um ministro que deveria ser exemplo de sobriedade, de integridade, de respeito, colocar quem segue Bolsonaro como nazista. O que é isso? Eu conheço Bolsonaro, do que eu conheço, é uma pessoa extremamente democrática. Como eu digo, o motivo, queremos o impeachment de Bolsonaro. Eu vi ali os motivos. Bolsonaro é a favor do fechamento do STF. Mentira. Bolsonaro é a favor do AI-5. Mentira, nem existe AI-5. Bolsonaro é a favor da intervenção militar. Mentira. É tudo mentira. O Bolsonaro é um democrata. Ele está com amor ao nosso país. Ele está pela causa. E o que eu digo, o Eduardo Girão, eu digo o seguinte, o nosso exército de Bolsonaro é formado por guerreiros que lutam por uma causa, enquanto o exército da esquerda é formado por mercenários que lutam por dinheiro. E ninguém, mercenário algum, vai vencer quem luta por uma causa. Nós estamos lutando pelo Brasil, tanto é que os deputados que estão com Bolsonaro, que são 25, nós abrimos mão, estávamos no partido mais rico do Brasil, não temos dinheiro de fundo eleitoral, não temos fundo partidário, não temos nem tempo de TV, mas nós temos honra, dignidade, amor à pátria. E isso é o que nós temos de melhor, é o nosso grande patrimônio, com o apoio do povo brasileiro. Foram quase 58 milhões que apoiaram Bolsonaro para o bem do Brasil e, com certeza, irão reelegê-lo, porque Bolsonaro está muito mais forte hoje. Ande nas ruas, ouçam a voz das ruas e vejam quem é Bolsonaro hoje, se não muito mais forte do que era. Perfeito, Bibo. E desde a saída... Desculpa. Desde a saída do ministro Sérgio Moro, a gente está vendo uma escalada de intervenção dentro do Poder Executivo. Primeiro que o Moro mentiu, falou que estava saindo porque Bolsonaro queria mudar a chefia da PF para blindar os seus filhos. Como argumento, falou que teve uma reunião em que Bolsonaro chegou a falar isso. Depois, ele soltou primeiro os prints com a sua filhada Carla Zambelli e não se comprovou nada. Aí falou da reunião. Aí o Celso de Mello pediu a fita da reunião, teve a fita da reunião dizendo que era só de maneira interna, para orientar o inquérito. Depois disponibilizou aquela fita, na certeza de que traria danos à imagem do Bolsonaro. O tiro saiu totalmente pela culatra. Nesse mesmo tempo, Alexandre de Moraes, acatando um pedido do deputado Paulo Pimenta, do PT, não permitiu que fosse nomeado o delegado com vasto currículo Ramagem, que já trabalhou na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, Operação Lava Jato, Fronteira, enfim, para ele currículo é o que não falta. Depois a gente teve o Celso de Mello colocando adiante um pedido para que se fosse confiscado até o celular do presidente da República. E, na sequência, a gente viu essa semana desenrolar de operações com base em um inquérito sem pé nem cabeça, que fala de fake news, sem que eles nunca apresentaram uma fake news sequer, por parte minha, de Cabo Júnior Amaral, Bia Kicis, Carla Zambelli, Bibo Nunes e todo mundo que está nesse inquérito sem pé nem cabeça, porque um inquérito com pé e com cabeça seria um inquérito que respeitasse o nosso sistema acusatório. Sistema acusatório, gente, é quando um defende, um acusa e uma outra pessoa julga. E no Brasil, a Raquel Dodge pediu o arquivamento desse inquérito das fake news, porque não tinha qualquer base. Mas ainda assim, o ministro Alexandre de Moraes colocou adiante esse inquérito, se tornando tanto o juiz quanto o acusador
desse monstrinho jurídico chamado inquérito da fake news. Então é algo lamentável, mas as ações contra as liberdades não param aí. Existe uma violação que está por vir, no meu entendimento, uma violação clara, que é um projeto de lei de autoria do senador Alessandro Vieira, junto com as deputadas Tabata Amaral e deputado Felipe Rigoni, em que eles dizem que a internet será democratizada, será feita a liberdade com responsabilidade. Aquela velha história, aquela velha conversa para boi dormir que a gente muito bem conhece. E aí, General Girão, eu quero saber do senhor, como é que o senhor votaria um projeto desse, que promete, inclusive, entrar dentro do WhatsApp para ver o que é fake news e as agências de fato dizerem se você pode ou não ler aquela notícia? É mais um absurdo que está se tentando colocar dentro da Câmara dos Deputados, dentro dos nossos livros das leis. Tá certo? Lamento muito isso daí. Tenho certeza absoluta que nós vamos reagir bastante com argumentos para que isso daí não dê prosseguimento. Não podemos aceitar cerceamento da nossa liberdade, tanto da liberdade de expressão, quanto também da liberdade de imprensa. Eu gostaria de destacar, que eu não estou ouvindo o que o Bibo está falando, porque não estou ouvindo. Talvez seja por causa da distância. Eu estou em Brasília, ele está no Rio Grande do Sul, e quando ele fala, o microfone não consegue chegar aqui para mim. Mas eu vou botar o fone. Eu quero dizer o seguinte, esse cerceamento que foi feito em blogueiros na semana passada, ele foi muito grave, porque esse grupo de profissionais hoje, eles fazem parte do que a mídia a mídia não paga, é aquela mídia não oficial, tá certo? É a imprensa, sim. Os nossos blogueiros hoje, eles fazem parte da imprensa. E ninguém defendeu, pelo contrário, foi acusado. E, infelizmente, só os blogueiros que defendem o governo Bolsonaro que tiveram essa apreensão absurda, né? A gente lamenta que tenha sido feita essa apreensão em cima do Alan Santos, lá, do jeito que foi. O cerceamento da liberdade de imprensa e o nosso cerceamento também, deputado Eduardo, deputado Bibo, o nosso cerceamento em relação ao que a gente está fazendo, que a gente está manobrando nas nossas redes sociais aí, com a verdade. O que a gente tem publicado é a expressão da verdade que está acontecendo dentro da Câmara e nas ruas. Nós, como deputados, nós estamos presentes nas ruas. O Bibo, com certeza absoluta, e eu e o senhor, a gente viaja de avião de carreira. A gente viaja de carro, anda na rua e somos aclamados, somos bem tratados. Esse pessoal aí, toda hora aparece um vídeo ou outro de vizinhos ali na poltrona do avião ou nas ruas, admoestando eles ali e reclamando da postura que eles estão adotando em relação à democracia brasileira. Então, essa é uma realidade. Esse projeto de lei ele não vai prosseguir, com certeza absoluta. A gente precisa dar uma parada nele. Eu espero que o presidente da Câmara e o presidente do Senado sejam coerentes nesse sentido, porque não é possível nós retrocedermos. É censura. E se nós lutamos pela democracia, a gente não pode aceitar que haja censura. Nós já temos uma bandeira para defender, que é essa restrição implantada pelo Facebook e pelo WhatsApp. Os administradores que já estiveram conosco, inclusive na Comissão de Segurança uma vez, no ano passado, que colocaram restrições em relação aos encaminhamentos de postagens que hoje nós temos limitações de fazer. Com isso, eles estão reduzindo a força das redes sociais, tá certo? Pensam que reduzem bastante, mas a gente consegue outros instrumentos que a gente consegue fazer com que as mensagens, com as nossas mensagens, os nossos posicionamentos consigam chegar a demais pessoas. Essa capacidade de influenciar nossa, ela não vai reduzir, porque as nossas redes só estão aumentando. Só estamos ampliando o alcance das nossas redes. E cada vez mais os demais também replicam. E é exatamente assim que a gente vai conseguir fazer chegar e neutralizar essa ação danosa feita por essas emissoras de TV e emissoras de rádio que insistem em lutar contra uma liberdade de democracia que a gente tem tanto orgulho de ter aqui no Brasil. Exatamente. E o senhor também, né, Bibo? O senhor tem uma rede social onde o senhor é ativo. O que acha desse projeto de lei? O senhor acha que tem uma atmosfera para coibir fake news e controlar o WhatsApp, plataformas de redes sociais? Como é que é isso? Olha, eu acho que tolher a liberdade de expressão, sem dúvida alguma.
não sou a favor de que se coloquem mentiras, notícias falsas. Isso não concordo, evidente. Mas também não pode chegar atonhando. Porque quem é especialista em mentira é a esquerda. A esquerda brasileira é formada por mitômanos. Mitômano é aquele que mente compulsivamente e acredita na mentira. A esquerda brasileira só mente. Então, qualquer coisa que poste, normalmente são mentiras. Quer ver um grande absurdo? Eles falam sem saber. Mitômanos. Eles têm a escolinha do professor Sugismundo, onde sentam lá os partidinhos de esquerda, vocês vão fazer isso, isso e isso. É uma decoreba. Falam sempre a mesma coisa. Eles ensaiam a mentira. Só que a mentira deles não vai longe. Quer ver? Por exemplo, acusam Bolsonaro é um genocida. Quem é do Bolsonaro é a favor do genocídio, esse tipo de coisa. PCdoB é dos que mais fala em Bolsonaro genocida. Eles são do PCdoB e eles não sabem que o PCdoB, o ícone do PCdoB é Stalin. Stalin matou mais de 50 milhões de pessoas. É a maior genocida do mundo. E eles vêm falar em genocida. Eles não sabem o que é isso, genocídio, que é a extinção de uma raça, de uma etnia, de um povo. Eles chamam sem saber. A esquerda está completamente perdida e acabou. Aquela decoreba deles, aquele mente até que acredite. Hoje nós desarmamos fácil. Eu, esses dias, debatendo, porque eu combato muito a esquerda, eu combato, mas com respeito, por isso que eles me respeitam. Esses dias vieram falar comigo, pô, Bibo, dá uma aliviada, tu tá pegando demais. Eu não ofendo ninguém, é que eu falo verdade, e verdade dói. Essas pessoas que se baseiam na mentira, que não têm fundamento, que não têm embasamento algum, acabam caindo. Quando eu digo que essa esquerda, que nunca empregou ninguém, que nunca pagou um imposto, vem discutir aqui progresso. Para eles, empresário é ladrão. Eles não sabem que quem paga impostos, quem desenvolve é o micro, é o pequeno, o grande empresário, os empreendedores. Eu sou um pequeno empresário, porém pequeno, mas sou empresário de comunicação bem-sucedido. E eu sou daqueles que eu quero, Eduardo e Girão, eu quero que todos cresçam, todos nivelados por cima. Com a esquerda, eles querem nivelar tudo por baixo, tudo por baixo. Quanto mais embaixo, melhor. Por exemplo, Bolsa Família. Lula, Dilma, tantos do Bolsa Família. Bolsa Família, quanto mais pessoas, mais fracasso do governo. Ideal o dia que nós não tivermos quase ninguém na Bolsa Família. Sinal que nós temos brasileiros prósperos, que estão crescendo pelos seus próprios talentos. É simples. Então a esquerda está completamente perdida. Felizmente, as pessoas de bem, que sabem o que é amar o seu país, o que é a importância da família, o que é uma política séria, acabar com a corrupção, acabar com privilégios de Itaipu, privilégios de viagens pelo mundo que tinham o STF, aí começam a chorar. Pô, acabou o privilégio? Acabou. Não tem boca e teta mais. Passou o tempo, meus direitos. Quero direito, quero direito. Eu, quando vinha alguém para trabalhar para mim, funcionário, primeira coisa, quanto eu vou ganhar e quando eu tenho férias. Vai embora. Eu, quando venci um pouco na vida que eu venci, foi me empenhando e me mostrando meu trabalho. É com trabalho que se vence. Eu vejo essas pessoas de esquerda reclamando, trabalho, temos que ter mais direitos. Eu sou jornalista, eu trabalho sábado, domingo, feriado. Eu, na minha vida, eu era garoto propaganda da Pepsi quando eu era mais jovem. Eu fiquei 20 anos sem ter Natal e Ano Novo. E não perdi nenhum pedaço. E me orgulho de dizer que eu sou um trabalhador pelo Brasil. Trabalho, já paguei muito imposto. E isso a esquerda não sabe. Não valorizam. Então são pessoas que não têm consciência quando falam mal do nosso ministro Paulo Guedes de economia. O que sabem de economia? Sabe nada. Qual é o exemplo que tem o PT para dar de economia? Economia, para eles, é quem melhor rouba. Fala em ministério do Bolsonaro, tem muitos militares. E o que era o ministério do PT? O ministério do PT é o seguinte: muitos estão presos, outros foram presos e outros serão presos. Essa é a turma do PT. Nós temos pessoas sérias. Tem alguma traíra, como é o caso do Moro. O Moro, Eduardo e Girão, o Moro, eu quase briguei com o Glauber Rocha, lá na Comissão de Justiça,
quando na minha frente o Glauber chamou... Braga. Porra, ladrão. Digo, porra, respeita o ministro, pomba. Outra vez eu falando na tribuna, defendendo o pacote anticrime, vieram os três, como é que defende tanto esse cara? Tu tá maluco? Não, maluco são vocês. Ele é contra a corrupção e eu sou também. Eu não tenho medo nenhum. Eu pode ter pena de morte no Brasil, que eu vou dar tranquilo. Eu sou um cidadão que respeito a lei. Então, tem muita coisa para entender, para compreender, porque essas pessoas aí estão deturpando tudo e sabem nada. Falam e dizem nada. E nós, do Bolsonaro, estamos cada vez mais fortes, com a população consciente que o nosso governo é sério, certo, só que não seria fácil, né? 20 anos só de roubalheira, de corrupção, acho que um carro que vem a 200 por hora vai cair para 10? Não, estamos freando esse carro. É um navio dando meia volta. Isso aí, hein, mas pedir impeachment de Bolsonaro conta uma piada do papagaio. Não tem motivo algum. E nisso eu elogio o presidente da Câmara. Mais de 20 pedidos de impeachment. O que ele disse? Não tem motivo algum. Não vou levar adiante. Foi certo, foi coerente. Agora veja o absurdo do STF. Bibo, calma, Bibo. Vamos dar chance pro general falar também, Bibo. Calma aí. Eu estou falando mesmo que ele. Eu estou falando mesmo. Não, Eduardo, é que eu me empolgo. Só empolga quem está empolgado, só convence quem está convencido. É isso que eu faço. Bibo, parabéns pela empolgação. Realmente a sua defesa ela é mais do que apaixonada. É uma defesa que vem do coração. Muito bacana mesmo. Não, é por uma causa. A gente não tem como esperar, né, de pessoas que são incapazes de sequer criticar o modelo venezuelano. Pelo contrário, né, vão lá lamber as botas de Maduro quando tem oportunidade. A gente não pode esperar muita coisa. Mas, general, passando para o senhor a palavra e encaminhando aqui para as considerações finais. Se possível, fazer as considerações finais cumulada com o sentimento que o senhor tem aí do Aliança no Rio Grande do Norte. O que o senhor espera desse partido? Se o senhor tem esperança, né, que realmente vai aí vir um partido verdadeiramente conservador e quais bandeiras o senhor espera que o Aliança levante acima de outras? Ok, antes de falar do Aliança, Bibo, eu posso falar um pouquinho aqui sobre o que você falou. Eu vou fazer agora, na próxima sexta-feira e sábado, uma filmagem lá em Mossoró com um vendedor ambulante que botou o vídeo dele nas redes sociais e eu vou fazer uma filmagem com ele. Esse vendedor ambulante está recebendo o Corona Voucher, esse auxílio emergencial de R$600. E o vídeo dele foi simples. Ele dizendo, agradecendo ao presidente Bolsonaro, mas dizendo que ele não queria esse dinheiro. O que ele queria era o direito de estar com a barraca dele na rua vendendo. Essa é a essência do brasileiro, essa é a essência do nordestino. É aquele cabra de fibra, aquele cabra que tem vontade de trabalhar para se sustentar, que não quer ajuda do governo. É exatamente o que o Bibo falou do Bolsa Família. Nós queremos é que os brasileiros possam trabalhar e, com isso poderem fazer com que as suas ações de sustento da família mantenham o orgulho que eles têm, tá certo? Então, essa é uma verdade. Sobre o Aliança, Rio Grande do Norte cumpriu a sua tarefa na construção do Aliança, nós estamos retomando de novo, temos lá, nós fizemos um remanejamento em função das eleições agora, mas temos no Aliança lá o general Araújo Lima, o Carlão, eu não posso estar por dentro, então eles estão à frente dessas ações do Aliança. O coronel Hélio saiu para poder concorrer aí a cargo eletivo por um outro partido. Então, nós temos um grupo grande de apoiadores, todos voluntários. Estamos retomando com aquele vídeo que fizemos, Eduardo. Nós estamos retomando, então, essa divulgação para todo o Estado. Vamos aumentar mais os apoiamentos, sempre com consciência, porque as pessoas precisam entender que você não pode fazer apoiamento se você estiver filiado a um partido. Tá certo? Essa é uma realidade que foi colocada na lei eleitoral que a gente precisa obedecer para que o TSE possa nos reconhecer como uma entidade partidária e permitir que a Aliança seja criada e nós possamos, depois de discutida toda a pendência junto ao TSE, a gente possa ser autorizado a sair do partido que nos encontramos e irmos para o Aliança. Tá certo? Então, essa é uma realidade do Aliança lá. A gente pede ao pessoal que sigam as instruções de novo na internet. Nós estaremos com o mesmo local de antes sendo utilizado para que o Aliança possa ser retomado. Vamos voltar a fazer também campanhas nas ruas lá no Rio Grande do Norte, principalmente no interior, para as pessoas poderem
a fazer o apoiamento, elas querem apoiar. Muitas mandam mensagem para nós via WhatsApp pedindo para que pedindo informações de como fazer o apoiamento e insistindo em quererem fazer o apoiamento para que a aliança venha se transformar numa realidade o mais rápido possível. Com certeza absoluta, somente para as eleições, para as próximas eleições, e a gente espera que até o meio do ano que vem a gente esteja com a aliança devidamente reconhecido e totalmente estruturado, sem fundo partidário, sem fundo eleitoral, com a vontade do brasileiro que é patriota e que quer, sim, votar em pessoas que estejam compromissadas com a verdade, com o combate à corrupção, com fora a bandalheira, que possa até vir um palavrão, Bibo. Se tiver que vir um palavrão, venha um palavrão, mas não venha corrupção. Corrupção a gente não aceita de maneira nenhuma. Não está no nosso sangue, não está nas nossas raízes. Com certeza está nas raízes dessa esquerda. Que eu estou insistindo hoje, Bibo, de parar de dizer só esquerda. Eu digo que é uma oposição. Porque hoje nós temos a líder da oposição que faz parte de um partido que é o nosso partido, que não diz que é de esquerda. Então é lamentável isso daí. É uma oposição ferrenha e inconsequente que estão fazendo a oposição calcada em mentiras, em inverdades, querendo pregar isso daí. Isto sim é teoria nazista. O Goebbels, o ministro da propaganda nazista, ele dizia que quanto mais você repete uma mentira, ela acaba se transformando na verdade. Isso é que eles estão querendo fazer com o governo Bolsonaro, com a democracia brasileira. E nós estamos lá na Câmara dos Deputados e nas ruas reagindo. As ruas, Eduardo, gritaram em 2018, gritaram dizendo que queriam um Brasil novo, um Brasil diferente, um Brasil sem corrupção, um Brasil com um rumo de respeito à família, ao direito de propriedade, ao direito de autodefesa. É esse o Brasil que a gente está lutando. É esse o Brasil que nós queremos e vamos, como bons soldados, em homenagem ao Guerreiro de Selva, que hoje é o Dia Nacional do Guerreiro de Selva, o melhor combatente de selva do mundo. Em homenagem a ele, a gente tem que dizer o seguinte: iremos combater sim, e se cairmos, vamos cair atirando, porque é assim que os bons soldados se comportam. Perfeito, eu não sabia que era o Dia do Guerreiro de Selva, não. Interessante. Pessoal do SIGS lá, né? 1º de julho, Teixeirão, Coronel Teixeira, o grande ídolo nosso e herói, que com certeza absoluta muito fez enquanto vivo pelo Exército Brasileiro, pelo Exército na Amazônia, e também um dos grandes idealizadores da criação do Estado de Rondônia. Uhum. E é interessante, se você olhar o mapa do Brasil, o sul do Brasil tem várias bases militares, porque há 2 séculos atrás, ali que estavam os conflitos, né? Na Tríplice Fronteira, a delimitação do Uruguai, fronteiras de Santa Catarina com a Argentina, enfim, Misiones, enfim. Então você vê muitas bases militares ali. E depois, no século XX, veio a necessidade de povoar um grande território nacional que não era povoado, que é a nossa Amazônia. E aí veio a criação dos SIGs, as companhias na fronteira naquela região, e hoje em dia a gente, normalmente, até em missões parlamentares, quando a gente vai para a Amazônia, é junto, né, com as Forças Armadas, que muitas das vezes é o único braço do Estado que chega àqueles rincões do nosso país. É isso aí, general, muito orgulhoso. Orgulho de ter trabalhado lá e de ter deixado um pouco do nosso sangue lá, viu? Com certeza é uma riqueza. A Amazônia não é um problema, a Amazônia é a solução do Brasil. Tá certo? Com certeza. Grande parte das nossas riquezas repousam na Amazônia. 20% da água potável, território que não acaba mais, biodiversidade, minerais. Quando eu estive em Rondônia, uma das primeiras operações que a gente fez foi sobre extração ilegal de diamantes da reserva Roosevelt, que praticamente estava ali na flor da terra. Enfim, na superfície. Riquezas aí que o Brasil realmente, eu acredito que a maior parte dos brasileiros não consegue calcular. Mas, deputado Bibo, para o senhor aí, as considerações finais, uma palavrinha com relação... Bem, inicialmente... Aqui. As bandeiras que o senhor espera que esse partido venha a levantar quando ele for criado. Com a palavra, Bibo. Inicialmente, eu quero te cumprimentar, Eduardo, por ter feito... Eu não estou escutando, Bibo. Vocês estão escutando? Oi. Está ouvindo? As bandeiras que o senhor espera que esse partido venha a levantar quando ele for criado. Está me ouvindo? Eu não estou escutando. General, está escutando aí, general? Não. Ué, tá tudo como antes? Não? Não deu? Então, Bibo, só eu, Eduardo, aqui que não estou escutando o senhor. Manda ver. Bem, estranho, né?
Mas o que eu digo é o seguinte, quero te cumprimentar, Eduardo, te cumprimentar pela belíssima ideia de fazer essas lives com os deputados do partido e dizer que o Aliança pelo Brasil será o grande partido que nós todos sonhávamos. Quando entramos no PSL, esperávamos uma coisa e foi outra completamente diferente. Então, acredito também que nós devamos cuidar o ingresso de pessoas no Aliança, porque no PSL bastava ir no computador e se filiava. Hoje vamos peneirar mais para que nós tenhamos verdadeiros patriotas e pessoas que não estejam de acordo com a nossa filosofia, não entrem no partido. No Rio Grande do Sul, está aí o Romão, está aí o Serginho, a última vez que eu vi, das fichas aprovadas, o Rio Grande do Sul estava em primeiro lugar. Ontem nós fizemos um grande evento no Parcão, em Porto Alegre, milhares de pessoas lá estavam com o lançamento do acampamento Jair Bolsonaro. E lá nós colhemos mais de 500 fichas de pessoas vindo apoiar o Aliança pelo Brasil. Eu não tenho dúvida que o Aliança pelo Brasil será um grande partido, o partido maior na próxima eleição. Na outra, quando nós disputarmos em 2022, o maior partido do Brasil será o Aliança. Por quê? Nós trabalhamos com a honra, com a dignidade, com a honestidade e, acima de tudo, com amor ao Brasil e respeito à família. O maior partido do Brasil será esse. E eu estou muito feliz em poder estar junto, dando a minha humilde colaboração e convoco a todos para que venham, que apoiem, assinem o apoiamento do Aliança pelo Brasil. E vou aproveitar também para convidar a todos para que sigam os deputados que apoiam o Bolsonaro na rede social. O Girão, o Eduardo já tem 10 milhões de seguidores, mas, enfim, todos apoiando os deputados que apoiam o Bolsonaro na rede social, no Twitter, no Instagram, porque nós não temos dinheiro. Não temos dinheiro, mas nós temos a honra, a credibilidade e o amor ao Brasil. Portanto, é muito importante que nós tenhamos uma rede social muito forte, porque já somos imbatíveis e seremos cada vez mais, porque nós estamos lutando por uma causa. E guerreiros que lutam por uma causa são imbatíveis, ainda mais contra um exército de mercenários que lutam por dinheiro e seus interesses. Nós lutamos pelo Brasil com sangue verde e amarelo na veia. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, nobre general Girão. Vocês aí do Aliança, todos, o Admar, a Karina. Foi uma grande honra, um orgulho para mim ter participado com vocês, aprendendo um pouco, e conte comigo do pouco que eu sou. Muito obrigado. Bibo, milagrosamente eu voltei a te escutar e consegui pegar o finalzinho das suas considerações finais. Eu homenageei no início, disse que parabéns pelo fato de ter criado essas lives. Excelente ser essas lives aí. Muito obrigado. General Girão quer complementar? Tem que tirar do mute aí, general. Um sucesso. Sucesso, Olá. Será que eu acho que foi o operador que colocou o general Girão no mute. Se o operador aí conseguir tirar o general Girão do mute... No governo Bolsonaro não é. Brincadeira. General, eu acho que o rapaz, o operador dormiu, ou então está na tela do senhor aí mesmo. Um abraço. Não vão tirar o general do mute, continua no mute aqui. General, vou ter que terminar aqui sem as palavras do senhor. Mas, enquanto eu vou agradecendo aqui, vamos ver se a gente reverte essa situação. Mas agradecer aí ao senhor, ao Bibo, a disponibilidade de bater esse papo, passar um pouquinho da impressão de como os senhores enxergam o cenário político nacional, bem lembrado aí pelo Bibo. Agradecer aos advogados Admar e Karina Cufa, que estão à frente da criação da aliança, né? No marketing, a gente tem o Sérgio Lima, que está fazendo aí as artes, disponibilizou também a confecção desse vídeo, que eu vou ainda hoje à noite, vou compartilhar esse vídeo nas minhas redes sociais, e em breve o dos deputados também estará junto, né? Esse vídeo aí que é um passo a passo de como você fazer a sua ficha de apoiamento ao Aliança, que é diferente de fazer uma ficha de filiação ao partido, tá? São duas coisas totalmente distintas, mas que certamente vai vir em boa hora para a gente dar uma nova energia após a gente só falar de pandemia, chegou na hora da gente também restabelecer um pouquinho da nossa rotina, e o Aliança faz parte do projeto presidencial, um projeto de partido conservador, para nós, deputados, também sairmos desse PSL infectado pela Joyce, né? E a gente espera que, se Deus quiser, ainda esse ano a gente consiga realizar esse sonho. General, não foi hoje, a gente entendeu aí o senhor. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Até mais. Muito obrigado.
Tchau.